Continuando, então, a aula passada, né? Eu vou fazer o restante dos botões da tabela, né? Então a gente parou aqui. Eu lembro que eu tinha retirado o nome do pai e da mãe da... Eu retirei? Eu tirei o nome do pai e da mãe. Isso mesmo ou não? Ah, não, eu não retirei. Eu vou retirar. Engraçado, né? Eu tinha colocado no E. Ah, não, é porque aqui eu estou olhando a parte de cima. É aqui, ó. Eu tirei o nome do pai e da mãe. E aí ficou faltando fazer o botão para excluir, certo? Dentro da própria tabela isso. Então, o que eu vou fazer para criar o botão excluir? Tá vendo que eu tenho aqui o botão editar? Então eu vou copiar ele para me facilitar a vida e vou colar ele aqui embaixo, tá certo? Então, para a gente não confundir, eu já vou mudar o nome dele aqui, ó, para excluir, tá certo? Outra coisa que eu vou mudar, ó, tá vendo que o ícone do hífen search, eu vou trocar a palavra search por delete. Beleza? E aí eu vou atualizar, ao invés de eu atualizar a tela lá em cima, eu não vou fazer isso. Eu vou atualizar a própria tabela. Então, olha só, essa tabela, ela está dentro do form FRM CAD aluno. Tá vendo? Então, lá no meu botão excluir, lembra, eu tenho que seguir o caminho. Então, ó, o nome do formulário e o nome da onde eu quero atualizar, que é, no nosso caso, tabela. Tá certo? Porque quando eu clicar em excluir uma determinada linha da tabela, eu quero que essa linha atualize a própria tabela para ela já sumir na hora. Porque senão o usuário ele fica vendo a linha que foi excluída porque simplesmente ele não atualizou a página. Tá certo? Então eu quero que quando ele clique aqui no excluir, eu quero que ele já exclua tudo. Tá certo? Aí eu também vou ter que fazer o seguinte. Veja bem, como esse botão ele tem uma property nele, então ele executa o que está primeiro na property, ou seja, ele faz set no aluno, depois ele vem executando as coisas que estão no próprio botão. Então, o que eu vou colocar aqui no botão? Ó? No botão excluir, né? Mais uma chamada de Action Listener. O que esse Action Listener vai ter que fazer para mim? Esse Action Listener, na verdade, eu quero chamar um método dentro da BIM. Tá certo? Coisa que o botão editar não precisava fazer. Porque o editar, o objetivo era só atualizar o cadastro, para ele fazer get no cadastro e montar, exibir o cadastro na tela. Olha lá, lembrando, né? O editar que a gente fez era só para fazer isso aqui, ó. Tá certo? Então, ele não executava nada, ele só jogava os dados na tela. Só que o excluir, quando eu clico nele, eu tenho que fazer set dessa linha no BIM, para depois mandar excluir essa linha. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu criei aqui um Action Listener para eu chamar um método na BIM.
Só que a minha BIM ainda não tem este método, tá certo? Então, eu vou criar este método na minha BIM para que eu possa fazer a chamada dele. Bom, então, o que eu vou fazer aqui nessa BIM? Olha só, o que eu vou fazer nessa BIM aqui? Primeiro, eu preciso ter um método aqui para que eu faça a exclusão do aluno selecionado. Então, eu vou criar aqui, olha, public void excluir, tá certo? Para que eu faça a exclusão desse aluno. Então, eu preciso instanciar o controle. Então, ó, controle de aluno C aluno igual a new ctrl aluno. Ok? Criei uma instância do controle. Aí agora, o que eu vou fazer? C aluno ponto excluir. E aí eu passo o próprio aluno. Tá vendo que este aluno que está aqui, para ser excluído, é este aluno aqui. Então, por que é ele? Quando eu clicar no botão excluir, eu estou pegando o A daquela linha que eu quero excluir e estou fazendo set em bin aluno.aluno. Então, eu estou fazendo set nesse cara. Então, eu peguei esse cara, fiz set lá e agora sim, eu vou chamar o bin aluno.excluir. Tá certo? E aí eu não passo nenhum parâmetro para ele. Bom, o que acontece? Quando eu mando excluir, aí vamos voltar lá para o bin. Quando eu mando excluir, o que vai acontecer? Essa variável aluno aqui, olha o que vai acontecer com ela. Vamos acompanhar o raciocínio aqui, ó. Quando eu cliquei no botão excluir, eu peguei o A, que é a linha da tabela que eu estou excluindo, e setei no aluno, lá no bin. Certo? Setei aqui. Chamei o método excluir e excluí esse cara. Mas esse objeto ainda está aqui. Então, se por acaso eu atualizar a tela, o que vai acontecer? O cara que eu excluí vai aparecer aqui. Entenderam a jogada? Sim ou não? Por quê? Porque quando eu atualizar a tela, essa tela vai fazer get no aluno. Estão entendendo? Então, qual a solução que eu vou ter? Eu vou o seguinte, assim que eu excluir, eu vou fazer, ó, this.aluno igual a new aluno. Beleza, eu atribuí nesse cara aqui uma instância vazia de aluno. Então, se por acaso eu atualizar a tela, ele vai fazer get numa instância vazia de aluno. E aí, esse formulário vai vir vazio. Tranquilo? Entendido isso aí? Daqui a pouco a gente vai testar tudo, tá? Bom, beleza. Aí agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso chegar aqui, olha, e criar um botão cadastrar aqui para eu poder cadastrar mais alunos para entrar nessa tabela e, consequentemente, excluir e fazer tudo que eu preciso. Deixa eu só ver se eu atualizar aqui, ele atualiza. Olha lá, já tem o excluir, tá vendo? Então, só que eu não vou excluir agora não, que esses dois aqui eu vou deixar. Então, ó, vou lá na tabela, vou no meu primeiro formulário, que aqui, ó, é o FRM cadastro, vou lá no final dele e vou adicionar um botão para eu cadastrar
os dados desse formulário. Então, olha lá, p command button, vou dar um nome para, vou dar um texto para ele, né, que é o cadastrar, um ID, vou mandar ele atualizar, ó, update, aí eu vou mandar ele atualizar esse formulário e essa tabela, vou mandar ele atualizar o próprio formulário e a tabela. Bom, vou tentar aqui, vamos lá. 2 pontos FRM. FRM CAD aluno, 2 pontos tabela. Eu acho, e aí eu não tenho certeza, que se eu meter um ponto e vírgula aqui, eu posso mandar atualizar outra coisa. Então, ó, mas eu não sei. Eu vou só mandar atualizar a tabela. Tá? Isso aí. E aí, eu vou fazer aqui um action listener para eu poder chamar o método cadastrar lá da BIM, que ainda não existe. Então eu vou criar aqui, ó, public void cadastrar. Beleza? E aí eu vou fazer o método cadastrar aqui. Bom, no método cadastrar, não pode deixar o botão aberto. Ah, não, é porque eu ainda vou continuar programando aqui, tá? Bom, eu vou fazer lá, ó, ctrl aluno, c aluno, igual a new ctrl controle de aluno. Beleza. Aí, eu vou fazer aqui, ó, c aluno, ponto, inserir, vou passar o aluno, certo? E aí, novamente, eu vou limpar esse cara, porque quando eu cadastrar, eu quero limpar o formulário. Ele já vai para a tabela e eu vou limpar o formulário. Então, aluno igual a new aluno. Certo? Então, olha lá. Beleza. Eu vou dar um play aqui, porque eu acho que ele atualiza só a tela e não atualiza o BIM. Então, eu vou ter que dar um play de novo, né? Vamos ficar naquele aguardo. Vai demorar mesmo, né? Porque agora que foi. Deixa eu ver. Foi a praga da... Ah, não. Faltou eu colocar aqui, eu terminar aqui, ó. Então agora, ó. BIM. Aluno, ponto, cadastrar. Fiz a chamada dele. E aí sim, ó. Eu encerro o command button. Tá, e aí vamos continuar aqui. Olha lá, já tem o botão cadastrar. Vou colocar aqui, ó, um, dois, três, 4. E vou mandar cadastrar, vamos ver se vai funcionar. Eu acho que eu já sei o que pode ser. Tá, deixa eu voltar aqui no BIM. Olha só. Eu vou fazer um método construtor para esse BIM, tá? Para que nesse método construtor eu já deixe criada a instância de alunos e de aluno. Como é que eu faço um método construtor? Ó, public
void. O método construtor, como é que é o nome dele? É o mesmo nome da classe. Não mija fora da bacia, não. É o mesmo da classe. Só que aqui, como eu estou trabalhando num Java Bean, eu posso criar um método construtor com qualquer nome e eu colocar uma annotation dizendo que aquele cara é um método construtor. Então, por exemplo, eu vou chamar ele de construtor. Bom, aí, aqui no método construtor, eu vou criar uma instância para aluno. Aí, como é que eu vou fazer? Esse cara vai ser meu método construtor. Então, eu vou colocar aqui ó, uma annotation, @postConstruct. Beleza? E aí, com essa postConstruct, deixa eu ver se ele importou certo. Annotation postConstruct. Beleza. Aí, agora, esse cara já tem uma instância. Tá certo? Então, deixa eu ver se isso vai funcionar. Se não funcionar, a gente tem que ver o que está de errado. Ah, beleza, lá, ele já voltou com tudo zerado, tá vendo? Que agora tem uma instância que está, vamos dizer assim, vazia, né? A nota mais comum que tem, né? Olha lá, tá vendo que ele deu uma bugada aqui? Essa bugada é do Internet Explorer, tá certo? Mas olha, tá vendo que ele já mudou ó, uma de duas folhas? Então agora eu posso ir para linha 2, 1, ele bugou a parada. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ó, o A veio para cá, tá vendo? E aí agora sim, eu vou para linha 2, olha lá. Vou para 1, tranquilo? Então ele já está cadastrando. Ó, o excluir não está funcionando, tá vendo? Vamos ver agora. Então o cadastrar está funcionando, apesar que eu quero modificar o cadastrar, tá? Mas vamos ver lá por que o excluir não está funcionando. Então eu vou colocar um breakpoint aqui no excluir e vou rodar ele novamente para ver por que ele não está excluindo. Ó, vou clicar lá para excluir. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele está vindo todo nulo. Tem que pegar um código antes, porque lá no controle tem que pegar o código. Então, mas eu estou passando aqui, eu estou passando o A inteiro. Tá vendo? Ele não tá pegando nada. Eu estou passando o A inteiro. Então vamos dar uma olhada lá no excluir. Cadê? Tá aqui. Deixa eu só ver. É alguma coisa aqui que está fazendo ele trocar a ordem. Ele está chamando o método excluir primeiro para depois excluir. Action. Vamos só ver se ele vai excluir aqui. Que aí depois eu explico por quê.
Beleza, funcionou. Tá vendo que aqui, ó, eu tinha copiado e colado do editar, certo? E aqui embaixo eu coloquei um action listener. Então, o action listener dispara o evento primeiro, antes dele pegar e fazer esse set aqui, ó, na property. Aí eu mudei de action listener para action, para eu deixar esse cara acontecer primeiro, para depois esse aqui acontecer. Entendeu? Então, lembra, o action listener, ele executa primeiro, ele passa na frente de todo mundo. Então eu estava chamando excluir antes de fazer o set do aluno. Então ele excluía um aluno vazio, sem chave primária, sem nada. E aí eu mudei do action listener para o action somente, porque aí ele deixou eu executar primeiro esse set property para pegar o A e setar no aluno, para depois ele chamar o método excluir. Então agora, olha só, vamos tentar lá de novo, olha lá. A, cadastrei, vai dar aquela bugadinha, não tem problema. Tá lá, o A. Agora, se eu for, deixa eu até ver aqui, mostrar aí para vocês no banco, que o A foi cadastrado. Deixa eu aproveitar e cadastrar um B. Tá lá o A e o B, tá vendo? Aí se eu pegar e vier aqui, ó, vou excluir o A. Cliquei, beleza. Olha lá, ó, se eu der um F5 aqui, olha lá, o A já foi. Se eu vier aqui e excluir o B, beleza, o B já foi. Tranquilo? Olha só, com isso aqui, vocês já conseguem fazer o trabalho de vocês.